Esse podcast de hoje eu tenho uma convidada super especial, a minha amiga Mariana Real. A Mariana é minha amiga, ela mora em Maringá. E hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto muito, muito importante, né, Mari? Que é, assim, quando a mulher se redescobre como mãe. Então, como é essa real redescoberta da mulher enquanto mãe? Eu queria começar a falar um pouquinho para te apresentar aqui e dizer, assim, que como que esse assunto chegou em você. Então, eu bolei, assim, de perguntar como que é essa... Como que você chegou nesse assunto? Então, assim, eu conheço a Mari do acampamento de mulheres, né? Nós fizemos o acampamento de mulheres ano passado, lá em Alto Piquirico, o padre Mário Sartori. E aí começou uma amizade. E a Mari, ela escreveu um livro. Então, a Mari escreveu um livro que chama Um Chamado à Redescoberta. É um livro que eu queria que você falasse um pouquinho dele primeiro, Mari. Legal, obrigada. Eu fico muito feliz com o seu convite de estar aqui, né? Eu falo que Deus, ele vai cruzando os caminhos, né? E ele cruzou os nossos caminhos. E esse é um assunto também que eu queria muito tempo que a gente gravasse, porque eu vejo que há uma diferença, Lorena, entre a mulher ser mãe, se tornar mãe e ela se redescobrir realmente como mãe, né? E o quanto que isso há de diferença na vida das crianças, né? Quanto isso influencia na criação, na saúde, na educação dos filhos, quando a mãe realmente entende qual que é o seu papel. E esse livro, na verdade, ele veio como um chamado com todo para a mulher. Então, a mulher se redescobrindo conforme o Senhor sonhou para ela. E nada mais, nada menos também do que ela se redescobrir como mãe, né? Como ela precisa entender qual que é o seu papel na maternidade. Porque hoje a sociedade nos imprime um papel de sermos cansadas. Eu sou mãe, então o que eu sou? Cansada. O que eu faço? Nada por inteiro. O que eu faço? Tudo pela metade. Vivo cansada, vivo exausta. E não é isso que Deus sonhou para nós, né? E a partir do momento que a gente coloca a maternidade no seu devido lugar, Deus vai colocando e vai nos mostrando e vai nos redescobrindo como mãe, né? Então eu acho que esse é um assunto muito bom da gente tratar, algo que realmente influencia muito a vida da mulher, a partir da maternidade, como redescobrir o meu papel como mãe, porque é diferente de nos tornarmos mãe. Isso. Né? Eu acho que é isso mesmo. E nesse nosso tempo que a gente conversa, no estudo do livro, a gente já conversou algumas vezes que o assunto pediatria, ele tá totalmente ligado nessa questão maternidade, Deus, família, né? Sim. Então não tem como a gente falar de família sem a gente falar do papel ali da mãe nessa casa, né? Então, assim, a gente conversou, por exemplo, sobre como educar uma criança, como é diferente educar temperamentos diferentes de criança, como que tá hoje a dificuldade de organizar ali o limite da tela do celular, né? Então, eu acho que a gente podia abordar alguns assuntos assim, porque eu quero abrir para você assim, que aqui no consultório eu vejo muita dificuldade nisso, assim. Depois que eu fiz esse acampamento, depois que eu li seu livro, a gente faz esse estudo do livro com novas mulheres sempre, e eu vejo, você vê, acredito, que a maioria das famílias sofrem disso. Sofrem porque o mundo colocou um argumento ali. Uma verdade, né? Uma verdade. Eu falo assim, né? Hoje eu escutei até o Padre Mário falando, né? O mundo ele nos coloca costumes. Costumes mundanos. Que a gente leva para nossa casa e toma aquilo como verdade. Isso. E aí a gente vem de uma verdade que a gente não consegue dar conta de cumprir. De uma verdade que não faz parte daquilo que Deus sonhou para nós. Então a gente como mãe, a gente como mulher, a gente está sempre cansada, a gente está sempre fazendo do jeito que dá, a gente está sempre colocando na frente prioridades que não são prioridades. E aí acaba que as coisas vão se embolando, né? O meio de campo vai ficando embolado e quem vai sofrer na maioria das nossas consequências, das nossas escolhas, são os nossos filhos. Exato. Né? Você conhece minha história, então eu vejo que eu tenho duas meninas, né? A Alice e a Bela. A Alice tem 9 anos e a Bela tem 4. E a minha redescoberta foi depois da Bela, mais ou menos com 2 anos, que eu comecei essa busca. Então eu vejo a diferença na primeira infância da Bela com a diferença na primeira infância da Alice, né? Como o meu papel como mãe influencia na vida delas. Isso. Né? Então a gente precisa ter essa consciência de como que existem coisas que é da mãe, Isso. que não tem como ser substituída. Isso. E que muitas vezes uma mãe cansada, uma mãe estressada,
ela vai ter reações que não eram aquilo que a criança deveria ter da mãe, né? E sim, ela vai sofrer essas consequências também, né? E eu acho que como pediatra, como essas escolhas de nós como mãe influencia também até na saúde dos nossos filhos, né? Isso que eu queria dizer, assim, eu vejo... Eu vou tomar um cafezinho aqui. Isso, aproveita o cafezinho, o bolo. Eu vejo, assim, que cada vez mais, eu acho que quando a gente se descobre uma coisa, a gente também atrai essas verdades, né? Então, cada vez mais eu tenho tido esse tipo de consulta aqui no consultório, que são famílias cansadas, famílias sobrecarregadas, onde a mulher não permite que o marido faça o papel dele. Eu vejo, assim, muitos pais aqui querendo ser pai, querendo ser marido, querendo fazer um bom papel, só que a mulher não permite, porque a mulher quer fazer tudo. Ela quer organizar a casa, ela quer organizar o filho, ela quer organizar... E o marido tá ali. Ele, na verdade, é um bom homem, ele tem boa intenção. E eu vejo que a mulher não permite. E aí, às vezes, aqui no consultório, eu tento falar isso, mas às vezes a família ainda não tá aberta não, pra pra isso. você ter noção, vou contar uma história. Uma vez eu tinha uma funcionária, ela era muito assim, sistemática, né? Que a gente tem mulher que é sistemática, assim, né? Por perfil, né? Por perfil, assim, de temperamento. E aí ela almoçava em 10 minutos e ela tinha um menino pequeno, deixava na escola, e ela voltava na casa dela, que era lá do outro lado do mundo, pra estender a roupa. E aí o marido dela trabalhava em casa, ele ia trabalhar depois das 2, e eu falava assim, mas por que seu marido não pode estender a roupa? Ela falou assim, não, porque eu tenho um jeito de estender a roupa. Eu tenho que estender por cor, eu tenho que estender por tipo, por tamanho, senão se eu chegar em casa e o varal não tiver estendido do jeito que eu gosto, eu surto. Mas você entende que o problema é mais ela do que o marido que não estende a roupa? Exatamente. Ela, né, a gente tá falando de roupa, mas não é sobre roupa. Ela não dava oportunidade pro marido dela fazer algo. E às vezes a mãe, ela tá tão sobrecarregada e ela não dá oportunidade pro marido. Não. Né? Uma vez eu fui a Bela era recém-nascida, eu fui levar a Alice no aniversário e as mães falaram assim, mas cadê a Bela? A Bela tinha uns 4 meses, eu acho. Eu falei, ficou com meu marido. E as mães do aniversário ficaram assim, como assim ela ficou com teu marido? Eu falei assim, então, meu marido, ele troca a fralda, ele cuida, ele coloca pra dormir. Ele é pai, né? Ele dá mamadeira. E elas ficaram assim, nossa, não, se eu deixar, eu não tenho coragem de deixar com meu marido. Mas porque muitas vezes não é nem a culpa do homem, a mulher, ela não deixa o homem fazer o papel dele. E a gente vê o quanto é importante o homem ter o papel dele como homem, o papel dele como pai também na criação, né? Exatamente, eu vejo assim, eu vejo muita diferença. Então, no meio disso tudo, dessa minha redescoberta, eu também tenho estudado, eu te falei, eu faço agora uma pós-graduação em pediatria integrativa, né? E nesse momento veio assim como uma luva, porque a gente aprende sobre corpo, mente e espírito. Então, como a gente ajudar aquela criança que vive doente a parar de ficar tão doente, uma vez que ela recebe a cura, tanto psicologicamente quanto espiritualmente. E aí, linkando tudo isso, eu vejo que quando essa criança tem uma família em que ela é aberta para isso, em receber essas curas, em colocar as coisas no lugar, essa criança cura, essa criança para de ficar doente. Não, e veio uma coisa no meu coração aqui que eu acho que vale muito a pena a gente compartilhar, que eu era uma criança muito doente e uma adulta muito doente. Meu marido sabe, eu era a rainha da Unimed. E eu era por quê? Porque eu tinha uma necessidade de ser vista. Na minha casa, quando criança, pela minha história, pela história da minha mãe, pela história do meu pai, eu era uma criança que tinha necessidade de ser vista. E quando eu era vista? Quando eu estava doente. Sim, chamava a atenção. Eu lembro que a minha mãe me levava para comer panqueca. Olha só que eu consigo lembrar. Panqueca, eu adorava, que era numa panquecaria que tinha perto da minha casa, quando eu tinha dor de garganta. Eu cheguei num ponto de ter 20 dores de gargantas por ano. Uma vez a mãe falou, Mariana, é a 20ª vez que você está tomando antibiótico. Você entende por quê? Porque eu precisava ser vista. Sim, é muito E a gente tem crianças que hoje ficam doentes porque elas precisam ser vistas. Que é quando a mãe deixa de trabalhar, quando a mãe para e olha no olho, quando a mãe deita junto, quando a mãe se preocupa. Olha o ponto que a sociedade fez a gente chegar. E outra coisa, às vezes eu escuto que a mãe ou o pai fala assim, mas ela é emocional, ela quis faltar na escola. Na verdade, muitas vezes nem é assim racional. É uma coisa que o corpo tá sentindo e tá pedindo, né? Você falou isso, eu lembrei também de uma coisa que, como duas sanguíneas, a gente lembra muito, né? A criança sanguínea lembra muito da infância. E eu também, Mari, eu era uma criança que eu ficava com infecção de garganta todo ano. E eu ficava internada todo ano. Acho que assim, de 1 a 7 anos eu ficava internada. E eu vejo que um dos motivos é porque eu era uma criança muito quieta. E eu não queria dar trabalho para meus pais. Eu queria ser, assim, perfeita.
E aí, muitas vezes, o meu corpo adoecia porque eu não podia falar o que eu queria falar. E aí, aonde sentia? Na minha garganta. Então, hoje eu vejo aqui famílias que vêm aqui com crianças, igual você falou, repetidamente doente, e tem famílias que estão abertas para isso. E tem famílias que, se você falar isso, eles vão falar assim, não, nada a ver, né? Essas meninas não estão falando nada a ver. Então, eu acho que essa conversa aqui é muito importante pra gente trazer essas mulheres que estão aqui assistindo para esse ponto. Será que... Por que seu filho está ficando tão doente? Será que não precisa a mãe se redescobrir enquanto... a mulher se redescobrir enquanto mãe? E igual você disse, né, Mari? Não pegar essa maternidade como um fardo, e sim como uma vocação. Então, assim, mas esses dias mesmo, outra coisa, eu atendi uma consulta, bebê recém-nascido, a mãe estava muito exausta, claro, né? Mas ela queria que o marido fizesse tudo exatamente igual a ela. E o marido, no outro dia, ele tinha que acordar e trabalhar fora. Então, eu tava tentando explicar que não é bem assim. E isso é um assunto polêmico. Que o marido tem um papel. Que o marido tem um papel e ela tem outro papel. Claro que o marido tem que fazer o papel também de ser pai, mas que não é o mesmo da mãe, né? Não é. Então, eu acho assim, parece que esse assunto, quando a gente fala isso, gera um problema. E não é pra ser um problema. Porque, na verdade, esse pai, ele vai ser apoio dessa mulher, apoio psicológico, né? Então, eu vejo assim... Quando essa família entende isso, a criança para de adoecer, a mãe para de adoecer, o pai, ele toma o papel que é dele, que é dado por Deus. E que às vezes ele não consegue tomar esse papel porque a mulher não deixa, ele não tem paz dentro da casa dele, ele não tem paz para tomar o papel dele, para ser quem ele precisa ser. E a mulher, né, hoje falando um pouco de submissão que entra nesse assunto, a submissão que a mulher precisa entender... Submissão, ela vem de suporte. A mulher, ela tem que ser o suporte. E o sacrifício é o homem que faz. Só que a mulher, ela quer fazer o suporte e o sacrifício. Isso. E aí? Que jeito que você vai dar conta? Você não vai dar conta. Não, exatamente, sabe? isso. E aí a gente pensa assim, por que o relacionamento da mulher, né, Lorena, do homem e da mulher tem que ser bom? Porque a mulher precisa colocar o marido no lugar dele? No segundo lugar? Precisa. Primeiro Deus e depois o marido. Porque aí você já dá a segurança pro teu filho. Isso né? Que eu queria entrar até nesse assunto, Mari. Assim, o que eu vejo muito aqui é os pais que colocam o filho num pedestal. Então fica o filho em cima e depois o casal. Ou então, assim, o filho em cima do marido e coloca ali o filho como se fosse marido, ou a filha como se fosse esposa. Isso é muito sério, isso é muito grave. A gente precisa entender acontece, né? muito que amar o filho não quer dizer colocar ele num pedestal. Pelo contrário, é você criar ele com esse amor, não é, Mari? Assim, como é que você fala um pouquinho disso? Assim, uma vez o padre falou pra mim assim, aquele amor que a gente sente pelo filho é totalmente diferente do amor que a gente sente pelo marido, né? A gente sente aquele amor que é carne, que é a gente, que foi gerado. Então, se a gente for colocar numa balança em pesos de amor, a gente vai falar que a gente ama mais nosso filho. Claro. Nossa, nunca que o meu marido dá um rim agora pro teu filho, você vai dar? O marido, vamos ver se ele tá merecendo, né? Se tá numa boa fase. Mas o filho você vai dar. Mas não é sobre amor, é sobre colocar prioridade. Isso. E prioridade, ela vem de ações que a gente faz para tornar prioridade o nosso tempo. Então a gente precisa ter ações para tornar o nosso marido prioridade. Eu preciso ter um tempo a sós com meu marido. Eu preciso servir primeiro meu marido. Porque se o filho olha e vê que minha mãe e meu pai ele tem um bom relacionamento, aquilo dá segurança. Isso. E uma segurança, uma criança que cresce tendo segurança dentro de casa vale muito mais do que uma criança que é mais vista, que é mais paparicada, que tem tudo. Isso é muito importante. Eu vejo assim, às vezes o pai e a mãe quer fazer tudo pro filho e coloca ele ali, tem de tudo. E aí o filho vê os pais brigando. Por quê? Porque o pai não tá feliz, a mãe também não tá se sentindo amada, o casal não tá com uma intimidade legal e tá sempre se alfinetando, brigando. Agora, você pega outra família que tem o Deus acima, depois o casal e depois o filho. O filho, ele cresce com uma ordem, com uma organização. E é o que você falou, ele cresce seguro. Ele cresce sabendo que ele pode contar com o pai dele e com a mãe dele. Eles estão ali. Mas que é primeiro o pai e a mãe, depois o filho, né? Eu acho que esses pontos é muito legal a gente falar aqui, porque as famílias estão se perdendo, eles estão perdidos em relação a isso, na verdade, né? E eu entendo o quanto que isso
o quanto que a mulher precisa ter esse olhar. Porque muitas vezes o homem, ele vai fazer o barco, ele vai dar o remo, mas a mulher, ela vai direcionar a casa dela. Você entende que a sabedoria da mulher é quem direciona a casa? Exatamente. Então, se tá passando por um problema como desse, para tudo. A mulher, ela tem que parar, ela tem que entender qual que é o papel dela e colocar, e dar a chance do homem ter o papel dele. E dar a chance deles ter um bom relacionamento. A mulher, ela precisa ter esse olhar, porque a mulher, ela foi feita diferente do homem. Isso. Né? Quando Deus cria o homem e a mulher, ele dá à mulher uma sensibilidade que o homem não tem. Isso. Só que o que acontece? Por que hoje tem tanto conflito entre homem e mulher? Porque o mundo quer que a mulher seja força. Que a mulher seja gerente, que a mulher seja dona, que nem o homem. Né? E aí, coloca 2 homens, um de frente com o outro. E aí, quando coloca 2 homens, um de frente com o outro, você pensa aí um menino quando ele é pequenininho. Vai na escola, alguém vai pegar a bola dele. Qual que é a reação do menino? Dar um chute no outro, bater, gritar, ser agressivo. E aí, então, dentro de casa, a gente tem 2 homens. E qual que é a reação do homem com outro homem? Ser agressivo. Sim. Ele não vai proteger, não vai amar, porque ele tem dentro da casa dele um homem. Exatamente isso. E aí a gente traz isso, por isso que o relacionamento não adianta. A mulher, ela precisa olhar e entender. Deus me deu uma sensibilidade, então eu preciso usar isso como mãe. Isso, a meu favor, Não né? adianta eu querer que o pai tenha isso. Isso. O papel do pai é outro. O papel da mulher é trazer essa sensibilidade, de entender, pô, minha casa não tá legal. Sim. Eu tô fazendo um papel que não é meu. Né? Eu falo assim, a minha filha chega mais velha, ela chega em casa, do jeito que ela abre a porta, né? Meu marido tá aqui, não é, Nicolas? Do jeito que ela abre a porta, fala, o que aconteceu na escola? Já dá pra saber, A gente né? já sente. É. Às vezes meu marido foi buscar ela na escola, veio o caminho inteiro, não conseguiu perceber que ela tava chateada, que ela brigou com a amiga, porque isso é da mulher. Verdade. Só que a mulher, ela tá se ocupando com outras preocupações que não é dela. E aí, coitada de você, mulher, você não tem tempo de ocupar a sua preocupação. Sim, não, é muito sério isso, é muito sério. E, por exemplo, até ontem eu percebi isso, assim, ontem foi dia 22, né? Aí eu fui na missa de Santa Rita. E eu não sei, assim, eu cheguei muito empolgada naquela missa, eu acho que teve adoração, então eu cheguei muito empolgada. E eu tava, assim, tão plena, e assim, era um dia que eu tava, segunda-feira geralmente é muito corrido pra mim, mas eu tava plena. Gente, a minha casa, ela tava totalmente organizada, tipo, meu marido tava calmo, a comida tava dando certo, até o cachorro tava calmo, tava tudo assim, perfeito. Aí eu fui dormir e fiquei pensando, gente, é isso, as mulheres precisam entender isso. A gente organiza tudo. Se a gente tá estressada, se a gente tá... A mulher é o termômetro da casa. Ela é o termômetro da casa. Eu falo que tem dia que eu acordo pra brigar na minha casa e eu arranjo briga com todo mundo. Não, porque o dia que eu tô enfesada, eu acabo com o clima da casa. E às vezes sem perceber. E a gente ainda tá ligada nisso. Porque a gente tá tentando procurar, né, uma coisa. Agora, é legal as mulheres perceberem e se atentarem a isso mesmo, assim, Se atentar. né? E a mulher entender, tá, eu como mãe, meu papel, né? A gente voltando. Qual é a influência que eu tenho na vida do meu filho? O quanto de influência... Gente, você pega o seu marido. Se você acha que você não tem influência na vida do teu filho, você pega o teu marido e olha pra tua sogra. O quanto que ela influenciou em quem seu marido é hoje. Sim. Ou nas dores e nas feridas dele. Sim. Então esse é o nosso papel. Como mulher... Tenho uma filha mulher. O quanto que eu influencio, o quanto que eu ensino pra minha filha mulher, né? O que é ser mulher, né? E o mundo, porque o mundo lá fora não vai ensinar. Não. Se a gente não parar pra ensinar, não vai. E assim, Lorena, a gente precisa entender que a mulher organiza. Então a mulher, ela tem que ter a organização da casa. A mulher tem que saber o que vai comer. O que passa pela boca da família é a mulher quem decide. Então, se uma família come saudável, é a mulher que faz boas escolhas. Se uma família come mal, é a mulher que fez mal escolhas. Se uma família se veste bem, a roupa passa pela mulher. Se um marido se veste mal, aquilo passa. Se não tá passando, deveria. Deveria. Então, igual a gente comentou no começo, o uso da tela. A mulher, ela tem que definir. Isso. A mulher, ela tem que fazer as regras da casa e o homem tem que fazer valer as regras da casa. Você entende a diferença? Tem que estar alinhado, né? Tem que estar alinhado. Então, não tem celular, a mulher, ela tem que falar, olha, não vai ter celular na mesa. E o homem tem que fazer aquilo valer, aquilo cumprir, porque ele é a autoridade dentro daquela casa. Isso. Né? E aí a gente vê que não.
a mulher não cria, o homem tanto fez, e aquilo vai sendo levado. Aí um fala uma coisa, outro fala outra, né? Esses dias mesmo eu tive uma consulta aqui que o motivo em específico era criança ansiosa, indo mal na escola, com vários problemas. A gente foi ver, é o que você falou. Ela ganhou o celular com 6 anos, não tinha regra de tempo de celular, ficava lá 5 horas por dia no celular, e o pai e a mãe não estavam falando a mesma língua. Consequência disso, ansiedade, risco de depressão, não cumpria a regra, não lavava a louça, não ajudava em casa. Então eu acho assim, é muito importante a gente falar isso que você disse, assim, é papel da mulher, principalmente, organizar o que pode e o que não pode nessa casa. Eu vejo às vezes as famílias com medo, receio do filho, de falar, não pode, isso não pode. Então eu acho que a tela, ela não precisa ser um tabu. Às vezes tem criança que vai ficar um pouco na tela. Depois de 2 anos, ela não é proibida. Mas ela precisa ser supervisionada. Ela precisa ter controle dos pais. Ela não precisa necessariamente ter celular próprio, ter iPad próprio. Ela pode usar o do pai ou da mãe se for ter acesso. Sim. Ela precisa entender que enquanto ela não tem um trabalho, um dinheiro, uma profissão ali, ela não pode definir essas regras. E às vezes essa verdade que é tão óbvia não precisa ser dita. Precisa ser dita. Então a criança acha que porque ela ganhou, porque na casa dela tem celular, às vezes ela nem ganhou, ela usa a hora que ela quer. E assim, Lorena, lá em casa a gente usa assim o menos possível do celular. Por quê? A gente perde o controle. Não adianta falar que você tem controle do que seu filho assiste, né? Porque você não tem. Então, lá em casa se assiste na TV. E a TV é ligada na sala, não é no quarto. Então, todo mundo está ouvindo o que está acontecendo. Então se a gente está no celular, né? Cada família tem a sua rotina. Mas se a criança está com o celular, a gente não consegue ver o que está assistindo. Porque eu bloqueio, porque é YouTube que hoje em dia não dá mais. Não dá. Porque eles mudam muito rápido. E até o foco, né, Mari, cerebral, assim, da criança que fica no celular é diferente. Então, assim, o que usa ali do cérebro, o foco dos olhos, tudo, a atenção é diferente. Então, eu acho assim, a gente precisa levantar essa bandeira que a família precisa saber. O comportamento da criança vai alterar, a criança fica mais agitada, fica mais desobediente, tem dificuldade no sono. Então, assim, a gente precisa limitar o uso do celular, celular, televisão, comida. Por exemplo, hoje em dia tem criança que deixa o prato na mesa. Não é capaz de colocar na pia o prato. Gente, isso é o básico. Se você for conversar com antigamente, pessoal, quando os nossos avós ali eram novos, isso é o básico do básico, né? Então, eu acho que essa redescoberta da mulher enquanto mãe, e enquanto esposa, enquanto tudo isso, é necessário. Eu acho que o mundo está pedindo, está gritando para essa redescoberta, né, Mari? E assim, a gente precisa entender que dá trabalho. Isso. Na verdade, né, uma vez eu vi, filhos não é que eles dão trabalho, eles são os nossos trabalhos, né? Sim. E dá trabalho você limitar celular. Só que você precisa entender qual é o teu tesouro. Isso. E qual trabalho você quer ter, porque tudo dá trabalho também, né? Qual trabalho você quer ter. Então, por exemplo, a gente fez lá nas últimas férias em casa 60 dias sem relar no celular. Não pegava pra nada. Menina, no primeiro dia foi um trupé. Na primeira semana, nossa, né? Parecia aqueles viciados mesmo que estavam precisando daquilo. E aí, no segundo dia já armaram uma brincadeira, no terceiro dia era não sei o quê. Minha casa ficava de cabeça pra baixo. Porque elas faziam bagunça, porque elas brincavam, tiravam coisa do lugar, armavam cabaninha, nananã. E aí é o trabalho que você escolhe ter. Sabe? Em algum momento a conta vai chegar. E é igual assim, eu acho que um assunto que a gente tem que falar muito também, eu vejo muito isso, Lorena, que a tela na comida. As crianças não sabem o que estão comendo. Aí uma mãe falou assim pra mim um dia, eu tenho que pôr o celular porque senão ele não come, porque ele não come isso, não come aquilo, aí eu disfarço com o celular. Esse é um problema, né, Mari? Isso aí a gente tem que... Aí por isso que eu gosto tanto da consulta de introdução alimentar, porque a gente tem que lembrar que é na prevenção que a gente corrige isso. Então, se a criança come com o celular é porque alguém colocou esse celular. Então, o celular, nem nós, nem as crianças devem estar ali na mesa da refeição. Eu acho que a situação é um pouquinho antes. Como que esse casal tá comendo? Aonde que tá esse celular? Esse casal tá alinhado na hora de comer? Então, a tela ali na hora da refeição, seja na televisão ou no celular, ela vai ser um fator muito importante para a obesidade, para a compulsão alimentar, porque a criança vai aprender a comer, mastigar sem ver o que ela está mastigando. Então depois fica um adulto obeso
com necessidade de terapia para isso, porque ele não aprendeu a mastigar devagar. Então, quando a gente come ali olhando para o outro, conversando devagar, a gente saboreia cada pedaço, mastiga tantas vezes. Quando a criança come olhando a tela, ela come sem ver, mastiga rapidinho e engole. Isso acontece com adultos também, que comem rápido, se você for pensar nisso. Então a gente precisa lembrar que esse adulto que hoje come rápido na frente do celular, da televisão, a gente poderia ter evitado isso. Então, assim, a gente tem que tirar isso totalmente, entender que isso tem esse problema. Tem outro problema que é a falta de vínculo familiar. Então, tem muitas famílias que não sentam na mesa nenhuma vez juntos no dia. Então, é necessário a família sentar pelo menos uma vez ao dia, mas o ideal seria toda a refeição, né? Sentar junto ali é aquele momento em que a família vai perguntar como foi seu dia, o que você comeu, o que você fez, como é que tava. Então é uma troca, é um momento de fazer uma oração junto, é um momento de olhar no olho, né? Claro que a gente sabe que ali naquele comecinho, até 2, 3 anos, é uma fase mais difícil da criança comer mesmo, mas entender a causa dessa dificuldade. De repente a criança não quer comer naquela hora, dá depois, né? Mas dar a tela ali na hora da comida só vai piorar um hiperfoco em tela, aumentar ali a chance de alguma confusão com transtorno também neuropsicológico, porque deve ficar uma criança que vai ter mais atraso de fala, atraso de comportamento, agressividade, impulsividade, vai entrar na escolinha, vai ter também essa agressividade, essa impulsividade, né? Então a tela na hora da refeição realmente é um problema tanto para os adultos quanto para as crianças, né? Muito sério isso. Nossa, mesmo. isso é muito sério, assim. Muito sério. Ai, Mari, olha, eu queria falar com você aqui a noite toda. A gente tem papo, viu? A gente conversa. Mas a gente marca um novo podcast pra gente conversar. Obrigada, pode tá? ser parte 2. Parte 2, obrigada. Obrigada.